Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quarta-feira, 29 de outubro, estamos iniciando neste momento o programa Palavra do Dia, pequeno, mas traz a reflexão da Palavra de Deus com toda a simplicidade, com toda a humildade também. Todos sabem, eu não sou nenhum teólogo no sentido próprio daquele estudioso, formado, claro, fiz teologia, formado em teologia, mas não com aquele afinco aos estudos teológicos, mas vem mostrar com simplicidade aquilo que também, no decorrer do tempo, da vida, tenho aprendido com toda a simplicidade. Então vamos para a Palavra de Deus. O Evangelho desta quarta-feira se encontra em Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E no Evangelho nós estamos diante da passagem da porta estreita. É interessante, da passagem da porta estreita. Passagem bíblica que relata esse fato dito por Jesus da porta estreita, que nos diz sobre o empenho que nós devemos ter para atravessá-la. Quando alguém pergunta para Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não disse ou não respondeu se são poucos ou se são muitos os que se salvam, mas ele disse o seguinte: fazei todo o esforço possível para atravessar, para passar pela porta estreita. Supostamente uma porta bem apertadinha mesmo, que carece de todo o esforço possível e necessário, então, para atravessá-la. E a temática é colocada a partir dessa pergunta, justamente, é verdade que são poucos os que se salvam? E logo em seguida, para ilustrar o seu ensinamento, Jesus conta uma história. Pelo fato de serem judeus, a salvação não acontece de modo imediato. Ela não acontece de modo imediato, ela decorre do esforço humano, daquele dia a dia. No dia a dia, todos os dias, sempre em minhas homilias eu falo sobre essa questão própria de conversão, de salvação, que um ato isolado em si não garantirá a minha salvação, não garante a minha conversão permanente, mas aquilo que nós fizermos bem diariamente, ou seja, e com toda a humildade, porque se nós olharmos para aquele evangelho do último final de semana, do último domingo, quando aqueles dois homens entraram na igreja para fazer a oração, um judeu e um cobrador de impostos, e aquele fariseu, não era judeu, um fariseu, ele rezava dizendo para Deus: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os outros homens, adúlteros, pecadores, isso, aquilo, e nem sou como esse daí. Eu devolvo meu dízimo, eu sou uma pessoa que estou sempre presente no templo. Então, aquela oração daquele dia não foi aceita por Deus, mas sim daquele que batia no peito e dizia: eu sou um pecador, eu sou um pecador. Então, a conversão, falta justamente nesse ponto, onde não é aquela prática também onde eu faço
ou das coisas que eu faço para ser visto pelos outros ou para me mostrar melhor do que os outros, mas na simplicidade daquilo que eu faço realmente e que devo fazer como obrigação minha, como uma obrigação pessoal, que devo fazer para que Deus, claro, perceba, né, e de fato eu me converta. Não é algo externo simplesmente, mas é algo que toca no meu interior, é algo que toca ao meu coração, para que a minha vivência seja de acordo com aquilo que eu faço dentro da igreja também, né? A ação externa e interna, né, ela deve ser condizente. Então, aqui Jesus fala fazer o esforço possível, todo o esforço possível para alcançar a salvação. Tá? Esse esforço é muito importante. E, além disso, os pagãos associados à mesma promessa também têm plenas condições de alcançar a salvação. Não é só, deu o exemplo do evangelho do último domingo, não é só aquela questão do fariseu, né, que batia no peito de dizer que ele era melhor. Não, o outro também, que era pecador, ele tinha a mesma condição. E talvez aquelas ações de ser um dizimistas, né, de não ser pecador, de não ser como o outro que ele compara, talvez aquelas ações elas não trouxeram a salvação para aquele homem. Estou dizendo que não trouxe, estou dizendo que talvez não trouxe, porque a soberba era muito maior na sua vida, porque o ímpeto de grandeza era muito maior na sua vida. Então, é fazer diariamente todo o esforço possível para atravessar pela porta estreita para alcançarmos a salvação. Eu costumo dizer, cada um cuidando da sua, né? Cuidando da sua obrigação. Claro que a salvação ela é individual. Nós podemos ajudar os outros também, né? Isso é importante. Mas se o outro não quer, olha, ele não vai atravessar a porta. Eu não posso obrigá-lo a atravessar a porta, mas o esforço é necessário, tá bom? Deus te abençoe muito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.